Imagine que sua vida é como uma batalha. Às vezes, você está no campo aberto, cheio de energia e força. Outras vezes, sente-se acuado, cercado por inimigos invisíveis, medo, ansiedade, problemas financeiros, doenças, mágoas do passado. Nessas horas, muitos acreditam que estão sozinhos, mas não percebem que, assim como um soldado nunca vai para a guerra sem suas armas, nós, como filhos de Deus, temos uma arma espiritual mais poderosa do que qualquer outra: a Palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro bonito para ficar na estante. Ela é um arsenal. Cada versículo é como uma flecha afiada, uma espada afiada, pronta para ser usada contra qualquer ataque espiritual. Mas existe um detalhe: não basta ter a espada, é preciso saber empunhá-la. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não respondeu com gritos, nem com desespero. Ele respondeu com: "Está escrito." E isso mudou todo o jogo. Ele não estava apenas recitando palavras, ele estava liberando o poder de Deus sobre a situação. Isso é o que acontece quando você ora usando versículos. Sua oração deixa de ser apenas um pedido e se torna um decreto com a autoridade do céu. Muitas vezes, oramos de forma vaga. Senhor, me ajuda. Senhor, faz alguma coisa. Mas quando você ora dizendo: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, você está colocando a promessa de Deus diante dele. E a Bíblia diz que ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Isso é diferente. Isso é poderoso. Isso é o que muda o jogo. Hoje, eu quero que você imagine cada versículo como uma chave que abre uma porta específica. Algumas portas levam à cura, outras à libertação, outras à paz, outras à provisão. E se eu te disser que muitas vezes essas portas já estão diante de você, mas permanecem fechadas porque a chave certa ainda não foi usada? Então, neste momento, se prepare para aprender a usar as palavras certas, as palavras de Deus, na hora da sua oração. Porque quando a Bíblia se torna a sua voz, não existe inferno que resista. Hoje não é só mais uma mensagem, é um convite para mudar a forma como você ora, para transformar palavras em armas e promessas em realidade. E quando você terminar de ouvir isso, estará pronto para se posicionar, abrir a boca e declarar com fé: está escrito, e eu creio. Se existe uma história na Bíblia que mostra o poder de usar a palavra de Deus em momentos críticos, é a de Davi diante de Golias. Todos conhecem o cenário: um gigante experiente em guerra, armado até os dentes, e um jovem pastor com uma funda. Aos olhos humanos, não havia chance. Mas o segredo não estava na pedra, estava nas palavras. Quando Golias o ameaçou, Davi respondeu: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Davi não estava apenas falando bonito. Ele estava declarando uma verdade eterna, usando o nome e a autoridade de Deus como a sua arma. Antes mesmo de lançar a pedra, ele já tinha vencido no espírito. Esse é o princípio que precisamos entender. A vitória na vida espiritual começa na boca e no coração, antes de se manifestar na realidade. Quando você ora usando versículos, você está fazendo exatamente isso, se posicionando no campo de batalha com a autoridade do céu. Veja o que Deus disse em Jeremias 1:12. Eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Isso significa que, quando você ora baseado na palavra, não está jogando frases ao vento. Você está alinhando sua voz com a voz de Deus, e Ele mesmo se compromete a agir. Agora pense comigo. Quantas vezes você já orou de forma vaga e sentiu que nada mudou? Isso acontece porque oração sem fundamento é como uma flecha lançada sem alvo. Mas quando você ora dizendo, por exemplo, Senhor, Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Então eu creio que até essa situação difícil vai servir para o meu crescimento. A sua oração ganha peso, direção e poder. Jesus no deserto nos deu o maior exemplo. Satanás o tentou 3 vezes, e ele respondeu com, está escrito. Mateus 4:4, 7, 10. Ele não inventou argumentos, não apelou para emoções. Ele usou a arma perfeita, a palavra viva de Deus.
E se o próprio Filho de Deus combateu usando versículos, por que tentaríamos lutar de outra forma? O ponto é: se você quer mudar o jogo na sua vida espiritual, precisa transformar cada oração em um campo de batalha onde a sua boca declare as promessas que já foram escritas para você. Não se trata de convencer a Deus, mas de lembrar a si mesmo e ao mundo espiritual que a vitória já foi prometida. Agora que entendemos o poder de usar a palavra de Deus nas orações, precisamos aprender como aplicar isso no dia a dia, de forma prática, para que não seja apenas um conhecimento bonito, mas uma mudança real na nossa vida espiritual. O primeiro passo é escolher versículos que se conectem com a sua estação de vida. Se você está enfrentando ansiedade, pode usar Filipenses 4, 6 a 7. Não andeis ansiosos, por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus guardará o vosso coração. Imagine começar o dia orando assim: Senhor, tua palavra me diz para não me preocupar, e eu escolho crer nisso. Eu entrego a ti todas as minhas preocupações e recebo a tua paz agora. O segundo passo é personalizar o versículo. Você pode transformar uma promessa bíblica em uma declaração direta. Por exemplo, Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Você pode orar: Eu não vou temer, porque tu estás comigo, Senhor. Não importa o que eu enfrente, tua presença me sustenta. O terceiro passo é repetir e declarar em voz alta. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17. E isso inclui ouvir a sua própria voz repetindo a palavra. Quando você declara, algo muda no seu interior e na atmosfera ao redor. E aqui vai um segredo que muitos ignoram. Não espere estar no momento perfeito para orar com versículos. Ore no carro, enquanto caminha, durante o banho, enquanto lava a louça. Cada momento é uma oportunidade de transformar o ambiente com a palavra. Pense como um atleta. Um campeão não treina apenas no dia do jogo. Ele treina todos os dias, até que a técnica se torne parte dele. Do mesmo jeito, quando você ora com versículos todos os dias, isso se torna automático, natural, e você começa a viver em constante conexão com o que Deus prometeu. Por fim, lembre-se, a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Ela não perde força com o tempo. As mesmas promessas que sustentaram Davi, Daniel, Esther, Paulo e tantos outros heróis da fé continuam disponíveis para você hoje. Quando você ora usando a palavra, é como se estivesse segurando a chave que abre portas que o mundo chama de impossíveis. Agora que você já entende o poder de orar usando a palavra de Deus, vamos falar sobre como isso se encaixa na sua vida diária. Porque a verdade é que a Bíblia não foi escrita apenas para ser lida no domingo na igreja. Ela foi escrita para ser vivida na segunda-feira, na quarta-feira, na sexta-feira e em todos os momentos em que o coração aperta. Pense no seu dia a dia. Você acorda e já se depara com mensagens no celular, cobranças, compromissos, preocupações. Antes mesmo de tomar café, a mente já está acelerada. É aí que um versículo-chave pode mudar completamente a atmosfera do seu dia. Por exemplo, ao acordar, você pode dizer em voz alta, Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Isso não é apenas um texto bonito, é um lembrete poderoso de que o seu dia não pertence ao acaso, mas foi planejado por Deus. Ao enfrentar uma decisão difícil, você pode se apoiar em Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, e lhe será concedida. Orar isso em um momento de pressão é como respirar ar puro em meio ao sufoco. Ao lidar com medo ou insegurança, use Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Veja como é prático. Você começa o dia declarando vitória. No meio das decisões, busca direção. Nas lutas, encontra coragem. E aqui está o segredo. Quanto mais você orar usando a palavra, mais ela se tornará parte do seu reflexo natural. Assim como um músico treina até que seus dedos toquem as notas automaticamente, você vai chegar a um ponto onde, diante de qualquer situação,
Um versículo surgirá na sua mente como resposta imediata. O impacto disso na sua vida é gigantesco. Sua mente começa a se alinhar com a mente de Cristo. Suas reações deixam de ser impulsivas e passam a ser espiritualmente direcionadas. Sua fé deixa de ser um sentimento momentâneo e se torna uma postura constante. E talvez você esteja pensando, mas e se eu não lembrar muitos versículos? Não se preocupe. Comece com 3 que falem diretamente à sua situação atual. Escreva-os num papel, cole no espelho, coloque como fundo de tela no celular. Ore, declare e repita. Você vai se surpreender com a transformação que vai acontecer. Lembre-se, a oração com base na palavra não é apenas falar com Deus, é entrar em acordo com o que Ele já falou sobre você. E quando você entra nesse acordo, o céu e a terra se movem a seu favor. Pai amado e glorioso, nesta hora eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que sustenta todas as coisas pela força da Sua palavra. Tu és fiel em todas as Tuas promessas, Senhor, e não há sombra de variação no Teu caráter. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Hoje eu Te louvo, Senhor, porque cada versículo da Tua Escritura carrega vida, poder e direção para aqueles que creem. Gratidão pelas bênçãos. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor me sustentou. Obrigado por cada livramento, por cada porta aberta, por cada resposta que veio no tempo certo, mesmo quando eu não entendia o silêncio. Obrigado porque, em meio às lutas, a Tua palavra foi meu consolo. Eu me lembro, Senhor, de cada momento em que um versículo veio à minha mente como um abraço Teu, quando eu estava fraco e Tu me lembraste. A minha graça te basta. Quando eu tinha medo e Tu disseste, não temas, pois eu sou contigo. Quando eu me sentia perdido e Tu afirmaste, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pedidos específicos. Hoje, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo acenda em mim o desejo profundo de orar segundo a Tua palavra, que eu não fale apenas com emoção, mas que minhas orações sejam firmadas no fundamento eterno daquilo que o Senhor já declarou. Pai, ajuda-me a lembrar, no momento da aflição, do Salmo 91 e da Tua promessa de que 1000 cairão ao meu lado, mas eu não serei atingido. Ensina-me, quando eu não souber o que dizer, a repetir Tiago 1,5 e pedir sabedoria que vem do alto, e quando o medo tentar me paralisar, que Josué 1,9 seja a minha espada, lembrando-me de que o Senhor está comigo por onde quer que eu ande. Eu oro também, Senhor, por todos que me ouvem agora, que cada um deles receba um versículo como resposta direta para o seu momento atual, que o Teu Espírito Santo traga à memória a palavra certa para a batalha que estão enfrentando, que eles aprendam a usar a Bíblia como a arma poderosa que ela é, não para argumentar, mas para vencer, não para impressionar, mas para transformar. Declaração de fé e vitória. E hoje eu declaro pela fé: não caminharemos mais segundo a nossa força, mas segundo o poder da Tua palavra. Declaramos que nenhum gigante é maior do que o Deus que nos prometeu vitória. Declaramos que assim como Jesus venceu o deserto dizendo, está escrito, nós também venceremos cada tentação, cada luta, cada aflição, porque está escrito, e o Senhor é fiel para cumprir. Pai, nós nos posicionamos em fé, sabendo que, ao orarmos segundo a Tua palavra, o céu se move e a Tua vontade é estabelecida na terra. Nós cremos que cada promessa é sim e amém em Cristo Jesus. Nós cremos que os céus estão abertos sobre nós e que nada poderá impedir o Teu propósito. Que a partir de hoje, Senhor, cada oração nossa seja carregada de versículos que mudam o jogo, versículos que carregam o sopro do Teu Espírito, versículos que liberam milagres, cura, restauração e transformação. No nome poderoso de Jesus, oramos e já agradecemos pela vitória. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, ao longo dessa mensagem vimos que a oração não é apenas um diálogo com Deus, mas também uma oportunidade de nos alinharmos à Sua palavra e liberarmos promessas poderosas sobre a nossa vida. O que transforma uma oração comum em uma oração que muda o jogo
não é a nossa eloquência, nem a nossa força, mas a certeza de que estamos declarando aquilo que o próprio Deus já disse. A Bíblia não é um livro distante, que fica fechado na estante. Ela é uma fonte viva, um mapa para a vitória, um arsenal de armas espirituais que o Senhor colocou à nossa disposição. Mas essas armas precisam ser usadas. E o uso começa quando pegamos um versículo e o colocamos nos nossos lábios em oração, crendo que o que Deus falou continua sendo verdade hoje. Pense em Jesus no deserto. Ele não discutiu com o inimigo usando opiniões. Ele disse, está escrito. E a cada vez que ele liberava a palavra, a tentação recuava. Isso é o que eu quero que você leve no seu coração. O poder está em saber o que está escrito e declarar isso com fé, até que a realidade à sua volta seja transformada. Então, meu desafio para você é este. Nos próximos dias, escolha pelo menos 3 versículos que falem diretamente à sua situação atual. Escreva-os, medite neles e ore declarando essas palavras como se fossem o combustível da sua alma. Quando a dúvida vier, responda com o que está escrito. Quando o medo chegar, contra-ataque com o que está escrito. Quando a tristeza tentar te envolver, lembre-se do que está escrito. Porque a vitória não é conquistada pela força dos nossos sentimentos, mas pela firmeza da nossa fé naquilo que Deus prometeu. E Ele é fiel para cumprir. Lembre-se, a oração é a chave que abre portas no mundo espiritual, mas a palavra é o código que faz com que essa chave funcione. Sem ela, a oração perde força. Com ela, o impossível se torna possível. Então, saia daqui hoje decidido a transformar sua vida de oração. Que as suas palavras sejam recheadas de versículos, que a sua fé seja alimentada diariamente pela Bíblia, e que, quando olharem para você, vejam alguém que não só fala com Deus, mas fala como Deus, porque fala o que Ele mesmo já disse. Meu irmão, minha irmã, use a palavra, ore com ela, declare-a, e prepare-se para testemunhar portas se abrindo, muralhas caindo e milagres acontecendo, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. E eu termino te dizendo, quando você aprender a orar assim, você não apenas vai mudar o jogo, você vai mudar a sua história.